pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IFCast Informar para Transformar. Já quero aproveitar e pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, tanto do IFCampus Porto Velho Calama, quanto do IFCast Calama, uma rede paralela que a gente usa, tá? Vá lá e se atualize de todos os nossos conteúdos, bastidores e também algumas curiosidades a respeito de nossas gravações. Bom, voltei a apresentar. Eu sou Maria Odaísa, sou professora do campus Calama. Estou aqui apenas substituindo a Angélica, mas, às vezes eles me usam, Vitor às vezes me usa. Hoje o nosso tema, ele não é um tema muito simples nem fácil de ser abordado. E para isso, nós trouxemos pessoas competentes e com as habilidades específicas para falar desse conteúdo. Roda a vinheta, por favor. Infelizmente, a realidade sobre o bullying, que é o nosso tema a ser tratado hoje, ainda está muito presente aqui no nosso campus, o IF Porto Velho Calama. Na realidade, eu acredito que no Brasil como um todo, para todo o alunado e para toda a sociedade também. E a gente trouxe hoje duas pessoas que atendem no NAPNE, é uma sigla grande, NAPNE, no Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas. A gente está aqui com a Lívia, a nossa coordenadora, e também a Jéssica, que veio para nos dar apoio, nos dar um suporte a respeito desse assunto. Bom, vou pedir para que vocês primeiro se apresentem, o que vocês fazem aqui. Já falei que você é coordenadora, Lívia, mas aí o que a Jéssica também faz na instituição, no apoio ao NAPNE? Bem, sou a Lívia, eu sou pedagoga aqui no Instituto Federal. Desde 2019 eu estou aqui no campus Calama, estou na coordenação do NAPNE hoje. A gente faz um trabalho bem bacana à frente do NAPNE, então atualmente a Jéssica faz parte da minha equipe e eu vou deixar também que ela se apresente. Oi gente, eu sou a Jéssica, trabalho na equipe da Lívia, da nossa coordenadora Lívia, do NAPNE, e lá eu faço atendimento com os alunos também, dentro de sala de aula, é isso. Lívia, a gente trouxe você aqui, já é a segunda vez, né? Sim, a segunda vez. Você está vez. presente no IFCast, a primeira vez foi sobre inclusão, Foi. A gente trabalhou conversando. E agora, de novo, praticamente inclusão, Bullying. O que a gente pode fazer antes de iniciar mesmo, essa é uma curiosidade, o que a gente pode fazer para a gente criar um ambiente mais seguro aqui no campus? Acho que o primeiro passo a gente está dando, que é oportunidade de diálogo. E o podcast é fundamental para isso, para os alunos ouvirem, os pais também, Então esse é o primeiro passo, é realmente a escola está sempre promovendo momentos de diálogo, de roda de conversa, para que a gente possa trazer esse tema dentro do nosso espaço, da vida acadêmica. Tá. E você poderia nos explicar o que é o bullying e como que ele se manifesta no nosso ambiente escolar? Sim, é bem interessante a gente começar com a palavra bullying, O que ela significa? Ela é uma palavra de origem de língua inglesa. Então, o bully, significa o valentão, vamos dizer assim, aquela figura daquela pessoa que se sente muito melhor que os outros e que demonstra poder no ambiente que ela está. E esse sufixo, o ing, representa uma ação contínua, Então, a gente já entende aí pela própria palavra bullying que seria o quê? Quando uma pessoa se sente realmente superior à outra e ela, de certa forma, ela vem agredir, ela vem com palavras, com uma atitude, perseguir alguém ou um grupo também, Que o bullying pode acontecer com uma pessoa individualmente ou também em grupo. E a pessoa que sofre esse tipo de ataque, de ameaça, digamos assim, quais são os impactos na vida acadêmica e na vida pessoal dela como um todo? Nossa, são muitos os impactos. Quando a gente fala do bullying dentro do ambiente escolar, muitas vezes a gente recebe os nossos alunos, eles muito motivados para estudar, para se desenvolver em todas as áreas, têm sonhos, vocações, e chegam num ambiente muitas vezes hostil, um ambiente que ele não se sente bem, e isso começa a minar no nosso aluno o desejo de continuar, às vezes até estudando.
Então, na esfera acadêmica, o baixo desempenho, ele é um dos sinais que a gente observa em alunos principalmente inteligentes, dedicados, que eles começam a perder a vontade mesmo de estudar. E na esfera emocional e pessoal, isso tem impactos, gente, muito difíceis, inclusive assim, de depressão, crise de ansiedade, ou mesmo, né, a gente pode falar em alguns casos, sim, de pensamentos suicidas, porque o bullying, dependendo do grau, né, porque o bullying, pra gente deixar bem claro, gente, hoje ele é um tipo de crime, né, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, que a gente tem a lei 13.185, que é uma lei de 2015, que ela já vinha sinalizando aí a questão do combate ao bullying, e temos uma lei de 2024 que tipifica o crime de bullying, né? Então, por isso mesmo, né? Por causa das consequências que gera no indivíduo. Assim, eu sei que você entende bastante do assunto. Existe uma diferença das brincadeiras de antigamente, que nós não chamávamos de bullying, né? Nas brincadeiras de mau gosto. Fui vítima, tenho certeza que você também deve ter sido, né? Quem não sofreu. Existe alguma diferença das brincadeiras de antigamente para as de hoje? É bem interessante a sua pergunta, porque a gente começa a ouvir falar de bullying, essa palavra, né, nesses termos, mais recentemente, dos anos 90 para cá. Isso significa que não existia bullying antes? Existia. E justamente era aquele tipo de brincadeira que todos riam, menos quem estava sendo ofendido. Então hoje a gente entende que isso não é uma brincadeira. O que é uma brincadeira? É quando todos estão rindo. Então se a pessoa não se incomoda e ela está feliz, ótimo, né? Não é um tipo de violência. Mas hoje a gente sabe que certos tipos de brincadeira, elas não convêm, né? Porque nós, enquanto sociedade, já amadurecemos muito em termos de como a gente deve tratar o outro. Então a gente tem vários movimentos sociais hoje, né, para a gente aprender a lidar com as diferenças, com a diversidade. Então, a diferença principal é essa, a brincadeira, a pessoa também, ela se sente bem, né, a pessoa que o outro fez a brincadeira, enquanto o bullying não. Então, antes, às vezes, o que a gente chamava de brincadeira, na verdade, é o que a gente chama hoje de bullying. Mas você há de concordar comigo que tem aquelas pessoas que elas disfarçam muito bem. Mesmo a brincadeira sendo de mau gosto, ela, para estar no meio, para estar na roda, ela sorri, ela vai junto, e aí depois o travesseiro e a cama vão sofrer. Exatamente. Então, é por isso que hoje a gente diz, certos tipos de brincadeira não deve ser feito, né? Principalmente assim, gente, quais são os tipos de pessoas que mais podem ser vítimas de bullying? Então, a gente tem, por exemplo, uma pessoa, é o biotipo, né? Às vezes a pessoa é muito magra ou ela tem um peso mais excessivo, de repente porque a pessoa tem uma estatura menor ou porque ela não se enquadra num padrão de beleza estabelecido, ou pela condição socioeconômica, ou pela orientação sexual, por ter uma deficiência, por ela ser estudiosa demais, ou também às vezes por não ser. Então, assim, todas as vezes que a gente fala algo nesse sentido, a gente está correndo um risco sério de estar sendo ofensivo com alguém. Pode não ser um bullying, porque não é uma característica assim, sistemática, mas já é algo ofensivo. Então, não é legal a gente fazer esse tipo de brincadeira com a aparência, com a questão da religiosidade, enfim, né, com a diversidade cultural que a gente tem muito no nosso país, na nossa região, porque isso já evita uma série de situações que deixam o outro desconfortável, né? Então, mesmo às vezes o outro rindo, como você bem pontuou, pode ser que lá no fundo, no íntimo, ele não esteja gostando. Então, é muito bacana quando a gente não diz esse tipo de coisa para ninguém. Se a gente quiser dizer, que seja um elogio, que seja assim, uma forma de agradecimento e não uma palavra que possa ser duvidosa. O NAPIN, ele recebe pessoas que sofreram bullying e aí, por sofrer, pratica também? Porque sim, eu acredito que isso é comum. É comum. E a gente sabe pelas pesquisas hoje que muitas pessoas que praticam o bullying, elas já sofreram muito bullying. Porque a gente muitas vezes reproduz um comportamento. Mas não são todos, né? Não, são todos. Mas a gente comumente reproduz comportamentos. Então, às vezes, por exemplo, a gente tinha uma família que os nossos pais,
usavam muito de agressão física. Então, pode ser que você, quando se torne pai ou mãe, também queira se utilizar disso. Por quê, né? Lá no seu subconsciente você foi vítima, mas não quer dizer que toda pessoa que pratica o bullying que foi vítima e que também isso justifique o comportamento, né? E quais são os sinais que um aluno pode demonstrar lá estar passando por uma situação, sofrendo bullying? Então, os principais sinais são as mudanças de comportamento. São bruscas? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito da situação. Do perfil da pessoa, se ele é tímido. Porque às vezes a pessoa sofre bullying por muito tempo e não demonstra. E em determinado momento ela demonstra pelo fato de não ter suportado mais, né? Então ela, naquele momento ali para ela foi primordial. E às vezes não. Às vezes é uma mudança assim, repentina. E pode haver depressão, distúrbios comportamentais, como eu falei. E é interessante ressaltar o que? O bullying ele acontece mais na escola, mas não é o único local. Por exemplo, com os jovens, eles podem estar no condomínio, na vizinhança e também ocorrer o bullying. E principalmente hoje a gente vê a diferença nos jovens, né? Porque na juventude é o momento de você despertar, de você ter os seus amigos, é muito importante ter os amigos na juventude. A gente está aí uma mudança, né, do desenvolvimento neuropsicológico. E aí o que acontece? Quando você sofre um bullying, você se retrai muito. Então é possível que a pessoa entre num quadro de depressão se o bullying não for acompanhado, de repente por até mesmo psicólogo, psiquiatra, se não tiver um acompanhamento e também se ele não parar, porque às vezes a pessoa sofre bullying por muito tempo, como o assédio sexual, e só depois de algum tempo a vítima consegue ter forças para denunciar que está sendo vítima de bullying. Posso dar uma fugidinha do roteiro a respeito Sim. do ambiente escolar? E na família? Quando o adolescente ou a pessoa sofre o bullying na família? Quando entra na esfera da família é extremamente delicado, porque a gente vê a necessidade, né, eu e a Jéssica, de fazermos um trabalho com a família, porque a família também reproduz comportamentos. E a gente sabe de casos assim, que o próprio irmão, os pais xingam muito, assim, palavras, né, muito duras, principalmente com uma adolescente, com a criança. Se sente vergonha, né? Principalmente quando a criança ou adolescente tem uma necessidade específica, né? Esse aqui não é minha irmã, o meu irmão. Tipo, foi achado no lixo. Isso é bullying também, né? E nós precisamos, enquanto escola, abraçar isso também, a educação de pais. E afeta aqui também, né? Com certeza. certeza. Porque é algo que a gente já, inclusive, está fazendo. Esse mês a gente fez uma roda de conversa, né? O tema foi a questão das mães atípicas, mas a gente precisa envolver a família, os pais, porque nem todos têm noção. Por exemplo, às vezes tem pais que falam assim: deixa meu filho sofrer um pouco de bullying para ele ser alguém na vida. Ou para ser forte, Ou né? para ser forte, porque essa geração ela é muito Nutella, ela não enfrenta os problemas. E assim, para deixar muito claro, a gente não fica forte sofrendo violência, tá, gente? A violência é crime. Como que a gente se fortalece? A gente se fortalece com boas atitudes, a gente promovendo relações saudáveis no ambiente escolar e familiar. Isso sim fortalece o ser humano. Agora sim, ser vítima de violência e você não achar que isso tem que parar, é o que é equivocado. Levar na brincadeira, né? Enquanto Sim. o outro já tá depressivo, ansioso, né? Às vezes vem até a questão do suicídio, né? Aí é um caso mais grave. E como que nós, assim, eu não sou mãe, né? Mas como que as mães, os pais, os professores, no caso, eu sou professora, né? E os colegas da pessoa, como que eles podem, a gente pode identificar se alguém está sendo vítima de bullying? Acho que o primeiro passo é, na sala de aula, na escola, a gente manter uma relação com os nossos alunos saudável, exatamente, de respeito, porque é fácil a gente perceber. Né? Era isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, eu sou de uma geração e eu dou aula para uma outra geração, e são gerações diferentes, né? A cada ano vai se passando. E aí, às vezes, na minha cabeça foi só uma brincadeira.
como que faço para identificar? Porque eu já sofri bullying, né? Que antigamente não era chamado de bullying, eram brincadeiras de mau gosto. Então, algumas eu sei identificar, outras eu não faço a mínima ideia, mas porque eu não sei quando que a pessoa está sofrendo ou não. Exatamente. É porque existe uma diferença, gente, entre a violência vivida e a percebida. Algumas pesquisas mostram isso, porque às vezes a gente não consegue identificar que nós somos vítimas porque a gente não tem percepção do que é a violência, tendo em vista que a gente já vive num ambiente muito tóxico. Então, tudo bem se me chamarem de qualquer coisa, tudo bem se aquele abraço que me deram, eu não me senti confortável, mas tudo bem, porque a gente vai, de certa forma, naturalizando um contexto de violência. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é uma relação saudável. Uma relação saudável, seja uma relação na família, na escola, na sala de aula, ela é uma relação que todos têm voz, que é democrática, que você se sente bem ao lado do outro. Então, quando a gente percebe que o aluno, por exemplo, todo mundo da sala riu, mas você percebe que tem 2 pessoas ou 3 que não gostaram. Então, assim, não foi todo mundo que gostou. Então, a gente tem que olhar, mesmo que seja uma pessoa. E aí tem gente que fala, mas a vida é assim, todo mundo tem que se adequar. A gente tem que saber respeitar. Não precisa eu ser da mesma religião que o outro, ou me vestir da mesma forma que o outro, ou ter deficiência ou não, para eu conseguir respeitar. O respeito é o quê? É você saber se posicionar, é você não se achar melhor que o outro, porque a gente tem muito essa visão, que eu sou melhor que o outro porque eu não tenho deficiência, por exemplo. Quando na verdade a gente coloca hoje, para a gente combater o bullying, é justamente isso, a gente ter um olhar com o outro, um olhar carinhoso, um olhar de afeto, que o outro ser humano também, ele é reflexo, né? Do mesmo jeito que eu tenho direito à vida, o outro também tem. Então é fácil a gente perceber quando não foi legal com o outro. E essa geração, acho que precisa muito também aprender o que é desculpa, porque às vezes acontece da gente falar algo que não seja legal, mas a gente tem que entender o olhar do outro e falar, olha, me desculpa, não foi isso que eu queria dizer, ou então eu me equivoquei realmente nas palavras, e seguir a vida. Então às vezes a gente repete frases desagradáveis por não saber se desculpar. Então nós, que estamos à frente, como professores, a gente tem que ter esse olhar para o aluno, tem que ser humilde, ter humildade pedagógica, a gente fala de rever e buscar que todos se sintam confortáveis naquele ambiente, porque a gente com certeza está sendo observado o nosso comportamento. E isso sim é você ensinar a combater bullying. Quando você tem uma atitude, quando você deixa passar, você está ensinando o quê? Que tudo bem, que pode acontecer, que de certa forma invisibilizou. E às vezes até o aluno pode pensar assim, poxa, o professor ele não percebeu o que fizeram comigo, ou seja, ele apoia, e às vezes a gente só passou batido, digamos assim, né? Exatamente. Porque às vezes eles também têm um palavreado totalmente diferente do meu ou de outros professores, e aí a gente fica tentando entender o que ele quis dizer com aquilo, porque eu já passei por situação assim, não de bullying, mas assim, às vezes eu tô falando uma coisa, só dar uma analogia, tá? Eu estou explicando um conteúdo, aí uma pessoa pegou de uma forma mais fácil, outra não, e de repente ela fala lá, tu tá vendo essa coisa, que coisou, que... Eu, gente, será que eu consigo explicar? E às vezes o palavreado deles eu não consigo entender. E aí eu não sei quando que é agressão ou quando que não é, como que o outro recebeu. É bem complicado. E aí, falando nisso, quais são as recomendações que você tem para nos dar, tanto para nós professores, quanto para os pais, a respeito do bullying? Como que a gente combate? A conversa é fundamental, o diálogo. E para você dialogar realmente e combater o bullying, a gente precisa ter atitude. O que é muito, às vezes, na verdade, o nosso maior desafio. Porque quantas pessoas são espectadores de bullying? Mas se a pessoa que praticou bullying não reconheceu, não perceber a pessoa que sofreu, ela tem relatos assim de ela ter ido procurar a pessoa e conversar, porque às vezes a pessoa guarda, né? Sim, mas existe assim, na maior parte das vezes o bullying ele é praticado sempre tem alguém assistindo, como espectador. Então, por exemplo, se você não tem a atitude de falar eu não concordo, mesmo que não seja com você,
você também, de certa forma, está promovendo uma cultura de bullying, porque você não fez nada. Então, mesmo que talvez a pessoa que esteja sofrendo um bullying, ela não falou nada, mas é nítido, é claro que aquela situação, ela foi preconceituosa ou, enfim, né, aconteceu uma situação desagradável, a gente tem que ter uma postura. Mesmo às vezes quando a vítima, porque nem sempre quando a pessoa é vítima, ela consegue expor o que ela está sentindo, a ofensa que ela viveu. Então, por isso que é importante a gente ter esse posicionamento. Quais são os tipos de bullying que são mais observados aqui no campus? Nossa, aqui nós temos 3 tipos de bullying. Que Só fica até feliz. Que, na verdade, eu vou explicar quais são aqui, que eu até registrei aqui, quais são os tipos que hoje existem na própria legislação, né? A gente começa aqui pelo bullying verbal. É o mais comum. É o mais comum. Esse, ele acontece, às vezes, junto com outros tipos de bullying, porque a forma de verbalizar, ela é sempre a mais... na verdade, é o início do bullying. Quando acontece da pessoa xingar, ofender, existe aqui, o verbal, que é insultar, xingar e apelidar pejorativamente. Moral, que é difamar, caluniar. Não tem aquela ideia, eu tô fofocando de alguém. Gente, às vezes uma fofoca é bullying. Pode se tornar um bullying, dependendo de como aquilo vai atingir a moral do outro, né? Não é toda fofoca que é um bullying, tá, gente? Para deixar claro. Mas pode se tornar, dependendo do que é essa fofoca e o que ela causou na vida do outro. Existe um bullying sexual. O sexual é bem assim, o assédio mesmo, né? Induzir ou abusar. Social. Desculpa, agora, bullying sexual e assédio sexual, qual a diferença? É porque o bullying a gente usa mais nos espaços escolares, né? Mas, só para deixar muito claro, um bullying sexual ou um assédio sexual é um crime sexual, tá? Mas para ele ser classificado como bullying, a legislação hoje define assim, principalmente quando ele ocorre no ambiente escolar. Né, que a gente está falando aí de pessoas envolvidas na maior parte das vezes que são menores de 18 anos. Então, elas não são imputáveis nesse caso. E por isso que a gente fala bullying, tá? Mas o crime sexual envolve tudo, tanto o bullying quanto o assédio sexual. Mas o assédio, normalmente, essa palavra a gente usa no contexto assim, profissional, das empresas, né? Que é quando a pessoa que tem um cargo de liderança, ela, de certa forma, utiliza do poder para assediar ou para ter vantagens sexuais sobre alguém, né? E aí tem o bullying psicológico ainda, né? Perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, que ele é muito parecido, às vezes, também com o bullying verbal, né? Que, de certa forma, a gente utiliza, né, a comunicação para fazer. Só que o psicológico, ele realmente quer, assim, chantagear, manipular a pessoa. O bullying físico entra todo tipo de agressão física, né? Socar, chutar, bater, material também, furtar, roubar, destruir os pertences, e o virtual, que é o cyberbullying, né? Que é aquele que você utiliza um meio digital, redes sociais, para poder também ofender, caluniar, xingar, enfim. Eu gostaria que você repetisse qualquer lei, porque a gente não sabe disso. A lei 13.185, é uma lei de 2015, que ela fala da intimidação sistemática, que é o bullying. Ela classifica todos esses tipos de bullying. E aí os bullying que mais acontecem no Calama, que foi a sua pergunta, que é o que acontece na maioria das escolas, é o bullying verbal, psicológico e o virtual também, gente. A gente tem muitos casos de bullying virtual, porque os alunos se conhecem na escola, mas aí acabam utilizando os meios digitais e, de certa forma, a escola entra ali para acompanhar esses casos, né, de denúncia de bullying, por causa de mensagens, redes sociais, enfim, né, que são utilizados para esse tipo de violência. Muita informação. Muita informação. Nossa, a gente é leigo. E na nossa escola é interessante a gente notar, gente, por exemplo, no calendário, nós não temos. Tem um dia 7 de abril, que é o Dia Nacional de Combate ao Bullying, que a gente praticamente desconhece.
Passa despercebido. E tem também a Unesco, os Estados-membros declararam que toda primeira quinta-feira de novembro, que já está chegando aí, né? É o Dia Internacional contra a Violência e Bullying nas escolas, incluindo o cyberbullying. Aí você pensa, mas por que a Unesco está preocupada? Porque, gente, quantos casos de violência nas escolas já ocorreram e depois das investigações se conclui que, né, a pessoa que fez esse tipo de coisa, né, de violência, de massacre nas escolas, foram pessoas que já sofreram bullying, né, ou já praticaram bullying na escola. Então, chega a gente falar do tema da violência nas escolas, que inclui aí o bullying. Então, por isso que a data está sendo cada vez mais divulgada no Brasil e no mundo para a gente falar sobre bullying, porque é um problema local, é um problema regional, ele é um problema nacional e mundial. Então, por isso que tem que fazer parte do currículo escolar, né? Ser discutido com toda a comunidade acadêmica. O negócio é que às vezes a gente nem entende, né? São tantos os tipos e às vezes a gente nem entende o que é realmente o bullying. A gente precisa realmente. E como que a instituição, como que vocês tratam os casos aqui na instituição a respeito de bullying? Então, o DEPAI, né, o Departamento de Assistência ao Educando. Não é do NAPNE? É, do NAPNE e o DEPAI também. O DEPAI, ele recebe e acompanha os casos, né, que os alunos denunciam em relação ao bullying. E o NAPNE, a gente tem um papel fundamental também, porque a gente sempre acompanha os alunos com deficiência, que são um público que é constantemente vítima de bullying. Esse ano, até o início, um pouco antes da greve, a gente tinha mais de 30 casos de estudantes que sofreram bullying no NAPNE, sendo que hoje a gente estava com a média de 110 alunos atendidos. Então, você imagina, esse é um quantitativo muito alto de estudantes que vêm relatar questões de bullying, de ofensas, de brincadeiras, né, que a gente chama de mau gosto. Então, a gente tem uma constante demanda lá no NAPNE de casos de bullying que a gente acompanha, e as principais ações que a gente toma é justamente essa, de ter iniciativas para combater o bullying. E também a pessoa que praticou o bullying, a gente também tem que educar. E lembrando também que se a pessoa que praticou o bullying for de menor, quem se responsabiliza é o pai, os pais, né? Que aí pode gerar processo, pode gerar muitas, assim, complicações, né? É porque a família tem que educar, isso, né? Tem que isso. interferir também. Olivia e a Jéssica, não é contraditório? A gente está recebendo cada vez mais esses adolescentes que eles se dizem mais empáticos, porque eles cobram por empatia. É direto, a boca de cada 10, 20 é empatia, em cada 10 palavras. E aí, não é contraditório? Quanto mais eles pedem por empatia, mais eles provocam bullying? É contraditório. Porque hoje a gente tem uma geração que muitas vezes exige muitos direitos e pratica poucos deveres. E é interessante notar também que, por um lado, a gente tem, né, um aumento de casos de bullying, mas por outro também a gente tem um fortalecimento da juventude em relação a esses temas. A gente tem pesquisa que mostra que os jovens têm a percepção de violência, que a gente estava falando de violência vivida, violência percebida, que os jovens têm muito mais do que as pessoas adultas. Eu acho que é porque a gente já passou por isso e deixou de lado. Deixou de lado. Enquanto isso, a gente vai vendo na nossa geração agora uma diferenciação das gerações anteriores, da nossa, no caso, e dos jovens mais ainda, porque vai havendo essa mudança. Então, assim, em 1980 e 90 a gente aceitava o bullying? Aceitava. Também porque não tínhamos leis para assegurar, né? Exatamente. E a mudança está começando a partir, principalmente da década de 2010 para cá, com a publicação cada vez maior de casos de bullying, com também as iniciativas que são feitas de combate ao bullying e principalmente a tipificação do crime de bullying, né? Que isso ajuda. Eu acho que não é só por causa da lei não, Jéssica, porque os pais antigamente eles foram criados de uma outra forma e eles viam de uma outra forma, e aí vai passando também pra gente. Sim. Aí tudo para de pessoa, menino. Sim, mas é igual aquilo que você pontuou. Falta de informação. Quando chegava em casa, a gente ia o quê? Pra o dentro travesseiro. do quarto, travesseiro, chorar.
Quantas Porque a gente vezes não o tinha meu entendimento tapeceiro me sobre ouviu? isso. Então, Quantas vezes? E ainda tem o fato de, por exemplo, às vezes a pessoa sofre o bullying, que eu já fui vítima, eu tenho certeza que vocês também. Sim, com Aí chega em certeza. casa, chora e o pai ou a mãe, geralmente a mãe que estava, né, na nossa época, a mãe acompanhava muito mais. Frescura essa menina chorando! era Não uma é? frescura, né? Exato, e aí você tem que bloquear aquilo ali e seguir a vida. Isso. E hoje, muitas das vezes, a gente sofre com muitos gatilhos, né? Que quando fala algo, lembrei lá do meu passado que isso eu sofri um bullying, né? E a gente traz pro presente também, né? Sim. Liga, agora é uma pergunta de leiga total, uma pessoa que sofreu bullying e até hoje de uma certa forma ainda sofre. Eu não sei como é que se fala também, mas é tipo o bullying reverso. A gente está falando de bullying de aluno com aluno, colegas e tudo mais. Às vezes nós professores, infelizmente, sem querer, a gente faz, executa também, mas e do aluno para o professor, para o servidor? É porque os termos... Posso registrar com a lei também? Pode. Então, os termos a gente usa o bullying mais quando é no contexto da escola, que normalmente é entre criança e adolescente. Mas existe esse outro lado, quando o nosso aluno, ele de certa forma não respeita o professor. Aí a gente já entra com outros termos. Ah, tá. Porque normalmente a gente usa, como eu falei, o bullying nessa questão da relação entre os jovens. Porque é claro que um adulto pode fazer bullying com uma adolescente, enfim. Mas aí entra toda uma questão, principalmente relacional e geracional. Porque os professores também, dentro da docência, eles enfrentam muitas situações, como você estava falando, que você usou o termo reverso, né? É quando ele não é respeitado, é quando os próprios alunos, de certa forma, tiram brincadeiras com o professor. Então, assim, é a relação que se estabelece. E nesse caso, é por isso que a gente tem que trabalhar muito com os jovens também, porque eles reproduzem esse comportamento. E o professor, sim, pode ser vítima de um bullying, né? Pode, muitas vezes na verdade, né, dentro da sua profissão. Por quê? Ele está ali para ensinar um conteúdo, para trazer aquela oportunidade para o estudante, e o estudante, às vezes, não consegue valorizar isso. E por isso existe, né, no IFRO, existe o regulamento disciplinar discente. O regulamento, inclusive, eu peguei aqui como que considera o bullying, né, como uma falta grave. Aí no nosso regulamento prevê praticar ou incentivar qualquer modalidade de bullying ou cyberbullying como uma falta grave, né, se o aluno faz isso, independente com quem seja, né, pode até ser com o professor, e as medidas disciplinares que esse estudante pode responder. Desde a atitude de reparação moral. Então, por exemplo, ele falou, né, ele usou bullying verbal, frases violentas, porque as palavras também podem ser violentas, né? Então ele pode ter a atitude de reparar como uma medida disciplinar. Desenvolver atividades pedagógicas extracurriculares. Eu já acompanhei um caso de bullying que foi muito legal em termos de medida disciplinar, porque o aluno ele praticou bullying e depois ele teve que ir na turma pedir desculpa. Ele se desculpou e ele também fez uma mini palestra sobre o que era o bullying, os tipos de bullying, porque é uma medida que, de certa forma, para ele ir lá à frente, né, se expor e tal, foi uma situação difícil para ele, e ao mesmo tempo ele teve que ter a leitura, fazer um texto sobre o bullying, e isso é importante, porque às vezes não adianta somente a gente falar, tá errado, não, mas você tem que estudar, você tem que entender o que é que fere o outro. E aí é um tipo de medida, né, disciplinar. Suspensão da participação em eventos, atividades e até mesmo a transferência compulsória, que é o desligamento do aluno do campus, caso o bullying que ele tenha cometido tenha tido graves consequências, né? Existe protocolo aqui no IFRO, alguma política específica para tratar desses assuntos? Não tem uma política específica, mas a gente tem, como eu falei, o regulamento disciplinar discente, a gente tem a própria legislação e tem também, assim como o bullying, normalmente quando a gente chega para denunciar, ele é uma ocorrência, né? Assim como o assédio sexual é uma ocorrência, então os trâmites que são tomados institucionalmente são semelhantes, então vai ser averiguado aquela ocorrência
O DEPAI é o setor que recebe, né, essas ocorrências. O NAPNE a gente recebe dos alunos que têm alguma deficiência. Então é comum a gente receber também, encaminhar para o DEPAI. E é feito dessa forma, faz-se, né, a análise dos casos, mas na maioria das vezes, o que acontece? É uma situação de educação, né? As pessoas têm que ser educadas para não cometer bullying. Em casos de menor proporção, realmente, quando é uma violência mais séria, que daí se toma os trâmites institucionais, inclusive externos, né? Dependendo do caso, como agressão física, então boletim de ocorrência, enfim, encaminhamentos externos, dependendo da situação. Você mencionou a respeito do bullying, que as pessoas com deficiência são mais atingidas, mas já aconteceu o caso contrário de uma pessoa com deficiência, uma pessoa que é atendida pelo NAPNE, praticar o bullying? E como que age? Porque ele é vítima. E aí da mesma maneira, porque a mesma pessoa pode ser agressor e vítima. E quando ela é agressor, se toma as devidas providências enquanto agressor. Do mesmo jeito que aquele que não tem deficiência é tratado, ele também vai ser sem respaldo. Os nossos alunos que têm alguma deficiência, muitas vezes eles se envolvem em processo de falta disciplinar também, né? Então não é porque a pessoa tem uma deficiência que de repente ela como qualquer outra pessoa, né? Ela pode... A chamada irresponsabilidade da adolescência, né? Também. Enfim. Ai, Jesus, fazer o quê, né? E quais são os procedimentos e recursos disponíveis para alunos que precisam de ajuda? Os principais é realmente ter a coragem, né, para fazer uma denúncia, e todos os recursos que nós temos, pode falar. Ter coragem? Coragem, porque muitas vezes a vítima de bullying, ela não tem essa envergonhado também. Ela é a vítima e ela se sente envergonhada. E como que chega lá no NAPNE? Por isso que é importante ter os colegas, né, para ajudarem quando acontece, porque quando tem um colega que ajuda, vai 2, 3, fala, foi essa pessoa que sofreu bullying, e aí a gente toma as devidas providências, porque muitas vezes o aluno tem o recurso disponível, o procedimento, mas ele não procura por receio ou vergonha mesmo ele tendo sido a vítima. Isso aqui é por causa justamente da nossa cultura, uma cultura que a gente persiste, né? Aquela cultura, você tem que suportar, ou você está sendo muito fraco se você for lá e fizer uma queixa. Já aconteceu de aluno ter ido relatar no NAPNE e ele sofrer depois alguma retaliação, e essa retaliação chegar ou ao DEPAI ou ao NAPNE? O que chega normalmente na maior parte das vezes, quando o aluno realmente ele procura um setor e ele faz a queixa, é que normalmente o bullying para. Porque, na maior parte dos casos, porque é justamente isso. O agressor, ele se utiliza desses fins até que ele pensa assim, a vítima ela não vai fazer nada. Porque o agressor, ele ameaça também. Também, mas na maior parte das vezes, quando acontece, normalmente com uma atitude da vítima já consegue se estabelecer uma linha, uma divisória. Olha, até aqui eu não aceito mais. Mas há casos que o agressor realmente continua ameaçando. Então, por isso que se deve, independente da situação, se deve fazer a queixa e a ocorrência. E quais são as principais dificuldades enfrentadas na promoção de um ambiente inclusivo e como que faz para superar? A principal que eu vejo hoje é a resistência das pessoas para falar do tema e para realmente não deixar passar. Porque eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui. A gente não pode deixar passar essas situações, a gente tem que se posicionar, seja aluno, né, professor, qualquer servidor da instituição, técnicos, pais, né, não deixarem passar essas situações. Eu acho que essa é mais direcionada para a Jéssica, que a gente está falando aqui de bullying, NAPNE, e ela quem atende, acredito eu, né, pelo pessoal com as necessidades especiais. Então, Jéssica, de que maneira que o bullying afeta os nossos alunos com necessidades especiais? Então, com a desmotivação, baixa autoestima, isolamento social, piora no rendimento escolar, tem aluno que chega com crise de ansiedade dentro do nosso setor, então tudo isso afeta, né? Aí tem aquele aluno que fica mais isolado dentro de sala de aula, então a gente sempre pede para o professor ficar atento, né? Por quê? Porque
sempre tem o porquê. Por que o aluno está lá isolado? Por que o aluno não consegue fazer essa atividade, seminário com outros grupos? Isso é um bullying também, a falta da inclusão, né? E qual é o tipo de apoio que o NAPNE oferece? Então, a gente sempre faz intervenções. A gente, inclusive, no mês passado, né, Lili, nós fomos na escola Carmela Dutra. Ah, vocês saem da instituição? Que lindo! A Lili estava fazendo as palestras, né, sobre bullying, e a gente foi lá fazer o atendimento para os alunos do segundo ano do ensino médio, né? Vocês são chamadas aqui na instituição para irem fazer. Sim. Que interessante. Foi bem legal. Já existe algum curso aí? Pois é, eu queria. É interessante falar dessa ação na escola Carmela Dutra, porque às vezes a gente pensa que como é trabalhar o bullying? É você ir lá e falar, gente, o bullying é ter esses tipos. Não. Como que é que se trabalha? A gente foi lá com os estudantes com deficiência dos coletivos, Cadê Minha Ajuda? E Deficiência Não Me Define. E todos nós, né, falamos sobre o bullying. E a gente estava demonstrando na prática, né, para todos os estudantes do segundo ano da escola Carmela Dutra, como que a gente deve tratar o outro, né? Porque a gente também se trata dessa forma, com respeito, com os estudantes com deficiência. Então, esses temas a gente tem que trabalhar os valores inclusivos na escola. Isso é fundamental. Com os valores inclusivos, a gente diminui muito os índices de bullying em qualquer escola, né? Seja na Carmela, aqui no IFE. Para isso, o que a gente precisa? Fortalecer a juventude, para que eles realmente aprendam, né, a ter boas relações no ambiente escolar. Né? Apoio também, né? Fazer o apoio dos alunos com alguma necessidade específica, né? Igual a Helena estava falando, a gente tem os coletivos, Cadê Minha Ajuda, deficiência... Os coletivos Deficiência Não Me Define e Cadê Minha Ajuda. Inclusive, eles estiveram aqui no podcast também. Eu vi. Então, eles têm nos ajudado bastante, né? Fazendo a sensibilização, fazendo palestra, roda de conversa, igual nós tivemos o apoio deles lá na escola, né? E foi bem... Não são alunos necessariamente com alguma deficiência? Não. São alunos normais. Temos alunos com e sem deficiência, coletivo. Isso. Interessante. E como que o NAPNE promove a inclusão e a aceitação da diversidade? Aqui no campus. Então, que vocês levam para fora. Fazendo a sensibilização dentro de sala de aula, as intervenções dentro de sala de aula. Então vai ter. Sim. Aí em novembro, já que é o mês. Na verdade, nós tivemos no mês retrasado, que a gente estava falando sobre o bullying, né? Na verdade, a gente estava apresentando o NAPNE e aproveitamos e nós fizemos essa intervenção também sobre o bullying. Porque, no início, né, das aulas. Isso, porque geralmente funciona assim. Tem alunos que, acompanhado pelo NAPNE, que ele se sente constrangido em falar da necessidade específica que ele tem. Então, já para não gerar esse mais desconforto para o aluno, né? Então a gente já aproveita e fala sobre os nossos alunos que são acompanhados para não gerar o bullying dentro de sala de aula ou dentro da instituição também. Mas isso é a orientação da família ou é o aluno mesmo que não se É o aluno. É o aluno? O aluno, ele tem alunos que eles não gostam de falar assim, eu sou acompanhado pelo NAPNE, para não ter aquela exclusão, né, de outros. A empatia que não funciona, que eles pedem no tem, né? Quais são os programas ou iniciativas de sensibilização e educação sobre o bullying que são realizados aqui? Que vai ter que ter algum agora em novembro, já que é quinta-feira, né? Sim. Primeira quinta-feira de novembro. Então, nós estamos com o próprio NAPNE, a gente se importa muito com esse tema. Então, a gente sempre está promovendo alguma coisa nesse sentido. Agora também externamente, por causa dos coletivos, né? A gente tem feito uma parceria com os 2 coletivos. Então, a gente vai desde as visitas às turmas, a gente faz rodas de conversa sobre a questão do bullying. A gente também conversa individualmente com alguns professores, porque tem vários professores que apoiam essas ações, então eles cedem o momento da aula para que a gente possa tá. Eu me assustei. Apoia as ações Apoio de combate ao bullying, para que a gente possa, durante a aula deles, a gente falar com a turma
E eu mesma esse ano já fui em algumas turmas também que estavam tendo muitos casos de bullying, eu mesma fui lá e fiz uma fala de sensibilização, porque é importante que os alunos escutam e assim, muitas vezes se constrangem, e a gente faz isso, a gente tem que ter postura. Eu mesma, se eu sei de uma situação, eu vou lá e falo, porque só da gente ter essa atitude de defender, né, quem está sendo vítima, é importante para o fortalecimento de quem está sofrendo bullying. Então é aquela questão, né? Se você está vendo uma situação de bullying e não fizer nada, você também é conivente. Então a gente tem que ter essa atitude de ir lá e fazer. Então a gente sempre trabalha, né, Jéssica, muito isso lá no NAPNE, com toda a equipe do NAPNE também, porque a gente vê diariamente, né, isso acontecendo. Todos os dias. Então a gente não pode parar esse trabalho, né? Tem que ser uma prioridade. É possível inserir o assunto bullying no currículo escolar? Há essa possibilidade? E também como que seria feito, né? Porque é possível e necessário e urgente. Porque, né, o nosso currículo tem tudo, né? A gente sabe. E muitas vezes falta essa questão do bullying, do combate ao bullying. Então, é preciso capacitar os professores, trabalhar no currículo a questão da diversidade, da diferença, porque se você não conhece de diversidade e diferença, tudo é um estranhamento. E quando a gente tem essa visão da diversidade, fica muito mais fácil a gente conviver com a diferença. Falar sobre o que é a violência, falar sobre educação emocional, que é muito importante, trabalhar em conjunto com os pais, enfim, né? Diálogo, afetividade, são temas que praticamente eles são inexistentes no nosso currículo, a gente precisa incluir. E tem que ser uma ação integrada, né? Do IFRO, da família e dos estudantes. Os estudantes precisam abraçar também essa causa, né? E de que forma os alunos podem contribuir na prevenção do bullying? Que eles mesmos praticam. Sim, com certeza, ótima resposta. E também apoiando quem faz esse trabalho hoje, que são os coletivos. Tem o coletivo Paz e Amor também, que faz. Apoiar os líderes de turma, que a gente sempre conversa muito com eles sobre isso. E uma ideia que eu tenho lá no NAPNE é a gente criar mais diretrizes claras em relação à acessibilidade e inclusão, porque os estudantes com deficiência, eles são vítimas de bullying, mas às vezes nem eles mesmos têm acessível para eles, por exemplo, uma cartilha sobre bullying em braille, por exemplo. Então, a gente disponibilizar vários meios para falar sobre o bullying, meios digitais, né, nos portais institucionais, enfim, né, dar mais visibilidade ao tema, porque quanto mais a gente fala sobre, mais a gente combate o bullying, né? Sim, verdade. Quais conselhos, ou um conselho assim bem pontual, você daria para alunos que passam por essa situação, que estão sofrendo bullying atualmente? Eu diria o seguinte: procure sempre alguém da sua confiança, não fique sozinho, né, sofrendo bullying, e nós mesmos estamos lá para apoiar todos os alunos, né? A gente atende os alunos com deficiência, mas todos os estudantes, porque é somente a gente se apoiando e somente a gente unida que a gente consegue vencer as dificuldades da vida, vencer as violências, os bullying. Então é nos unindo. Nós temos um lema na NAPNE, né, Jéssica? O nosso lema qual que é? Juntos somos mais fortes. E isso serve para o bullying também, né? A gente tem que se unir contra isso. Contra tudo essas coisas que nos violentam, nos agridem. Isso mesmo, não estava encontrando a palavra. Exatamente. E antes da gente concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final sobre a importância de combater o bullying para os nossos ouvintes. O que você falaria para eles? Eu diria o seguinte, para você que está nos assistindo, né? Seja sempre você mesmo, independente do que as pessoas dizem, né? Porque às vezes a gente muda nosso jeito de ser por causa de bullying, né? Então, se ame do jeito que você é, né? Com a cor que você tem, seu biotipo, com seu cabelo, do jeitinho que você é. Você não precisa mudar por causa do bullying ou por causa de qualquer tipo de preconceito, né? E discriminação. E sempre converse, se for adolescente, com a sua família, fale sobre esse tema, fale na escola e tenha iniciativas também, né? Para promover ações
que possam valorizar a inclusão e a diversidade. É até bom eles falarem com os pais, porque às vezes os pais também nem sabem da Sim, situação, e o pai exatamente. pode dar uma força, ajudar, né? Deixa também, Jéssica, uma mensagem. Por favor, Jéssica, ó, a coordenadora cutucou. Então, faço as palavras da minha amiga, né? Sempre procuro uma rede de apoio, né, mais próximo, né? E faço sempre intervenções também, roda de conversa, palestra, né? E juntos somos mais fortes, né? Eu já sei que já teve a mensagem final, mas só uma pergunta. Na hora que tu estava falando, desculpa, na hora que você estava falando, aquela pessoa que sofreu bullying, que causou bullying, você disse mesmo assim, seja você mesma. Aí aquela pessoa pega e responde, mas eu sou assim. Ah, sim, não, eu digo pra vítima, né, no caso. Não, e o provocador? Quem provoca o bullying tem que saber que a sua atitude, ela não está certa, que ele precisa mudar, mas ele também, enquanto uma pessoa, ele também merece Não tem essas respeito. pessoas resistentes? Exatamente. Mas eu digo assim, a gente tem que tratar sempre, Daís, o quê? É o comportamento. Porque todos nós temos comportamentos bons e ruins. O que a gente trata? É o nosso comportamento, a nossa atitude ruim. Mas enquanto pessoa, a gente precisa fortalecer até mesmo quem pratica o bullying, porque ele é um ser humano. Então é interessante deixar esse recado. A gente não combate violência com mais violência, né? A gente tem que combater a violência com o reverso, né? Que é tratando bem, com a paz, incentivando as boas atitudes. Porque quando a gente incentiva as boas atitudes, notadamente as atitudes ruins elas vão minando. Sim. Entendeu? Ainda mais com jovens, né? Por isso que é um trabalho educativo e social. E é claro, quando o bullying ele tem consequências graves, aí sim a gente vai partir para todas as medidas disciplinares e também criminais, né? Bom, então é isso. Agradeço a participação da Lívia e da Jéssica aqui no IFCast de Calama, tratando sobre o bullying, que não é um assunto fácil de ser abordado. E eu gostaria de deixar mais uma vez a você, ouvinte, telespectador, lembre-se de seguir o Instagram oficial do campus Porto Velho Calama, que é o IFROPVH Calama, mas também a nossa rede paralela, o @IFCast_Calama. Tá? Fica aqui os meus agradecimentos e até o próximo. Muito obrigada.